Então, continuando a nossa aula. Então, o que eu falei aqui, materiais diferentes, mesmo expostos, sendo expostos expostos à mesma variação de temperatura, sofrem variações de tamanho proporcional a alguma coisa. E a gente vai ver que coisa é essa. Belezinha? Vamos voltar lá para o nosso slide. Aqui. Vou voltar para onde a gente parou. A gente parou aqui. Deixa eu abrir o slide. Abrir a apresentação. Ok. Então, o que acontece? A dilatação linear, ela vai aparecer. Deixa eu mudar vocês de lado de novo. Acho que para cá fica melhor. Então, a dilatação linear. Lembram o que é essa palavra linear? Linha. Lembram o que é a palavra linear? Reto. Constante. Hã? Constante. Não, foge da matemática um pouquinho. Uniforme. Linear, lembra? Linha. É isso mesmo. Linha, ok? Então, a dilatação linear, é claro que a gente sabe que tudo que vai se dilatar, na prática, na realidade, dilata tudo. Dilata comprimento, largura e altura, certo? Dilata as 3 dimensões. Se a gente chegar lá nessa dilatação das 3 dimensões, a gente vai passar passo a passo. Primeiro com uma dimensão, depois com 2 e por último com as 3 dimensões, certo? Então, quando eu falo da dilatação linear, eu vou considerar só o aumento do comprimento inicial, ok? Então, olha lá. A dilatação do fio, da linha, da régua, é disso que a gente vai falar, tudo bem? De uma barra de metal, a gente só vai considerar comprimento agora, certo? Então, olha só. Essa dilatação depende de 3 fatores. Da substância de qual é feito o fio, da variação sofrida pelo fio e do comprimento inicial do fio. Ok? Senhora, repete que travou, calma aí, repete que travou mesmo. A dilatação do fio depende de 3 fatores. Do material, da substância de que esse fio é feito, de quanto essa temperatura variou, de qual era o comprimento inicial do fio. Então, eu vou trabalhar com essa dilatação com essas 3 variáveis. Característica do material, variação da temperatura e comprimento inicial. Ok? Vamos ver Ok. o desenho? Agora eu vou mudar vocês de lado de novo. Volta para cá. Olha só. Aqui a gente tinha uma barra de metal que eu chamei de comprimento inicial antes de aquecer. Eu chamei de L0. Então, toda vez que eu falar de L, tá? Eu estou falando de comprimento. Tudo bem? Então, esse L0, esse L inicial, era aqui. E aí, o que aconteceu? Até aqui, vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse? Sim. Essa outra barra aqui, ela já aumentou o seu comprimento. Por quê? Porque aqui no início eu tinha uma temperatura inicial que eu chamei de zero. Eu aumentei a temperatura lá. Vocês conseguem ver no desenho até as chaminhas aqui esquentando essa barra, certo? Quando eu esquentei essa barra, eu variei a temperatura. A temperatura saiu de T0 e foi para T. Essa variação de temperatura provocou um aumento no comprimento dessa barra. Esse aumento no comprimento é o que eu vou chamar da variação do comprimento, variação de L, que é o que eu vou chamar de dilatação linear. Respirando. Então, a dilatação linear é o ΔL. Tudo bem? Dilatação linear é o ΔL. Esse ΔL depende do comprimento inicial, que eu vou chamar de L0. Depende da variação da temperatura. Quando eu falo variação de temperatura, o que eu entendo? T final menos T inicial. Inicial. Ok? Vezes
A característica do material. Que característica é essa? A gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear. É esse alfa que aparece na fórmula para vocês. Então, olha só. Vamos identificar todo mundo. Cadê meu ponteiro? Variação linear, ou seja, dilatação linear é a variação do comprimento, ΔL, é igual L0, comprimento inicial, vezes a característica do material agora, que eu estou falando em relação à condução de calor, certo? Esse alfa e a variação de temperatura. Lembrando que aqui sempre eu vou ter T final menos T inicial, beleza? Professor, então a gente vai ter que gravar essa tabela? Tabela não. O exercício tem que te dar a informação. Ou então ele vai te dar as outras informações e perguntar o alvo, tá? Mas decorar não, é muita coisa. Vocês querem que eu cobre na prova? Não. Pode, professora, pode. Calma, depende. Pedro, não Se fala for não. colocar a tabela, Você é besta. Alguém muta o João, por favor? Alguém muta o Antônio Pedro, por favor. tá gravando, Então, não pode olha falar só. palavrão, não pode mostrar o dedo, calma aí. Dando nome aos bois, Falou, coitado, fui eu. a dilatação linear é esse ΔL. Lembrando que delta é sempre diferença entre final e inicial. Então, quando eu falo de dilatação linear, eu estou falando do comprimento final do fio menos o comprimento inicial, ok? Então, L0, comprimento inicial, L ou só LF, comprimento final, beleza? Alfa é o coeficiente de dilatação linear, uma característica da substância. A unidade de medida desse alfa é graus Celsius a -1. Tudo bem? Pessoal, não preocupa não que eu vou para o quadro, tá? Na hora de fazer o exercício, eu vou para o quadro. Fica frio, tá? Eu só preciso fazer esse passo a passo aqui da fórmula. Tudo bem? Delta T é a variação de temperatura, ou seja, T final menos T inicial. E o trem piscando aqui. Vocês estão só de conversa aí no chat, né, povo? Presta atenção aqui. Ela perguntou o que era alfa, a gente tava falando o que é alfa. Então, tá, quem que perguntou? Olha a cara, que ela tá sem microfone. Ah, tadinha. Então tá, vai passando as perguntas dela. Então, olha só. Aqui eu tenho uma tabela, vocês têm essa tabela no livro de vocês, que é isso que perguntaram, você vai ter que decorar. Lá na página 17, claro que não preciso que vocês decorem tudo isso, tá? O exercício vai me dar essas informações, tudo bem? Uhum. Eu vou usar isso para resolver os exercícios. Então, ou eu vou ter a tabela para consultar a substância, ou no exercício ele já vai me dar, sabendo que alfa vale tanto. Beleza? Tudo bem? Então, como é que eu calculo? Como é que eu calculo a dilatação linear? Comprimento inicial. Variação do comprimento. Variação do temperatura. comprimento é igual a coeficiente vezes a Comprimento da inicial. a variação da coeficiente temperatura vezes o comprimento inicial. Ok? Então, olha só. Ok. Aqui ele só diz pra gente, ó. Ao compararmos dois corpos diferentes, com diferentes coeficientes de dilatação linear, isso aqui é importante, galera. Foca nisso aqui. Olha lá. Ao compararmos dois corpos com diferentes coeficientes de dilatação linear, o de maior coeficiente tem maior variação nas suas dimensões quando exposto à mesma temperatura. Então, olhando aqui, de zinco a porcelana, vocês têm nessa na verdade, para vocês ainda aparece o chumbo ainda, né? Antes do zinco, mas tudo bem. Do zinco a porcelana, se eu variar a temperatura, a mesma variação de temperatura, quem vai dilatar mais? Chumbo. Ou a porcelana? Zinco. O zinco aqui. Zinco. É que na tabela de vocês começa pelo chumbo, aqui na que eu coloquei começa pelo zinco. Mas tudo bem. Deu para entender? Sim. Então, se eu perguntar para vocês, o que é coeficiente de dilatação linear? O que vocês vão me responder? Coeficiente. Calma. O que
é coeficiente de dilatação linear? Vocês conseguiriam me É responder? a facilidade com que um material se dilata? Exatamente. É a característica, tô com o cabelo todo arrepiado aqui. É a característica que vai dizer para mim qual é a facilidade que esse corpo tem de dilatar. Quanto maior o coeficiente, mais esse corpo se dilata. Tudo bem? Professora, descobri uma coisa nova, professora. Oi? Eu não sabia que porcelana era um material, pensei que era só o nome de um objeto. Não, é material. Sempre achei que fosse, sei lá. Pois é. Podemos continuar? Então, eu trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro é bem teórico e o segundo já é prática, tá? É a facilidade do quê? Poderia repetir, por favor? Coeficiente de dilatação linear é a facilidade com que um corpo se dilata. Maior coeficiente, mais fácil dilata. Lembrando que eu estou falando de dilatação só em uma dimensão, tá? Quem terminar de fazer Professora, sua mas isso não é meio óbvio, professor, porque na fórmula não tem nenhuma divisão, só tem multiplicação. Então quer dizer que quanto maior for qualquer um desses elementos, maior vai ser o Óbvio. resultado. Não? Claro, tá certo? Todos os elementos, tanto o comprimento inicial. Então, quanto maior o comprimento inicial, maior a variação. Quanto maior o coeficiente, maior a variação. Quanto maior a variação de temperatura, maior a variação do comprimento. Ou seja, maior a dilatação linear. Perfeito, João. Quem terminar de fazer as anotações, vai lendo aí esse exemplo aqui, para a gente discutir. Assim que todo mundo terminar, eu já falo com vocês. Vou contar até 10. 1, 9, 10. Podemos? Uhum. Então, olha lá. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Para começar, antes de eu continuar. Era um dia típico de verão. Calor. Temperatura alta ou baixa? Alto. Temperatura alta. Mas Né? colocou a régua no congelador a Que menos não. 10. Tudo bem. Houve uma variação de temperatura muito grande, né? Uhum. Tá. Espera-se cerca de 15 minutos para, novamente, medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação, com relação ao medido anteriormente, então, olha lá. Ele mediu o lápis, deu tanto. Pegou essa régua, pôs no congelador, tirou essa régua e veio medir o mesmo lápis. Deu outro tanto. Esse outro tanto foi maior ou foi menor? Foi maior. Maior. A régua contraiu, porque a régua dilatou. Foi menor, porque a régua dilatou. Foi maior, porque a régua expandiu. Foi menor, porque a régua contraiu. Ou não aconteceu nada com a régua, porque o comprimento do lápis não alterou. O que vocês acham que aconteceu? Foi menor porque a régua diminuiu. Foi maior porque a régua diminuiu. Comprimento, É menor, no A caso. gente está falando do comprimento do lápis. Foi maior. O comprimento Foi do maior. lápis foi maior ou menor? Primeira coisa. Maior. O comprimento do lápis foi maior. Por que o comprimento do lápis foi maior? Porque a régua Porque a régua diminuiu. contraiu. Letra A. A. Ah, Maior porque a régua contraiu. Eu tô lá na B. Isso. Letra A. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Isso aqui é uma questão de conceito, uma questão teórica. Sim. Tá tranquilo? uhum. Professora, eu não entendi. Oi? Eu não entendi. Olha só.
Porque se a régua contraiu, o negócio não vai diminuir? As medidas A também régua diminuíram, diminuiu, então mas o fica lápis maior. acabou sendo maior. Apareceu uma medida maior. Vamos tentar entender aqui. Cadê? Deixa eu pegar minha régua. Não é que o lápis Faz de conta que diminuiu, essa é aqui que é a a minha régua de medida do metal. Vamos lápis falar foi valores maior. bem desproporcionais só para facilitar o entendimento. Tá bom? Então, olha só. Aqui é a minha régua de metal. Faz de conta que é metal. Vou medir a minha caneta. Deu 20 centímetros. Certo? Deu 20 centímetros. No calor, deu 20 centímetros. Então, daqui até aqui, 20 centímetros. Quando eu coloquei essa régua no congelador, a régua diminuiu. Quando a régua diminuiu, o que aconteceu com o lápis? O lápis não aumentou, mas a medida dele na régua acabou ficando maior, porque a régua diminuiu. Entendeu agora? Ah, tá. Uhum. A régua diminuiu, o lápis continuou o mesmo. Mas na hora de eu verificar a medida na régua, apareceu uma medida maior. Foi a 25, por exemplo, porque a régua encurtou. Então, a distância aqui, que era de 1 em 1 centímetro, acabou ficando menor. Entendi. Agora foi? Uhum. Ok. Agora nós vamos para o ápice da coisa, né? Vamos fazer um exercício envolvendo as continhas. O que eu tenho que levar em consideração? Ah, mas não é difícil. Professora, Oi? na apostila tem uma fórmula que coloca um mais um. Por quê? Ah, eu vou falar dessa fórmula. Aqui, na verdade, essa fórmula que aparece aí, que aparece na página 17, lá em cima, não é? Aham. Essa fórmula não é da variação do comprimento. É do valor final. A gente vai fazer isso nesse exercício, tá bom? Fica frio que eu já vou falar dela, tá? Então, olha só. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, tendo a sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Qual era a temperatura inicial? 20. 20. Final? Não sei. 40. 40. Qual foi a variação de temperatura? 20. 20. Prestem atenção, porque nesse exercício ele me deu temperatura inicial e temperatura final. Pode ser que o exercício que vocês vão fazer, ele não te dê temperatura inicial e final, ele já te dê a variação de temperatura. Então, poderia ter aparecido nesse enunciado assim: uma barra de 10 metros de alumínio fica exposta ao sol, sofrendo uma variação de temperatura de 20 graus. Ele já te deu o ΔT. Tudo bem? Uhum. Aqui ele deu T0 e T final. Mas o exercício poderia já ter te dado ΔT. Ok? Gi, Continuando. Sabendo professora, que o coeficiente... eu tenho uma pergunta. Oi, fala. Pode falar aí, Não. Antônio. Não precisa passar o graus para o Kelvin? Não, aqui não. Só quando for pedido. Aqui ainda não é o objetivo, tá bom? Olha lá. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio, então presta atenção, ele não está pedindo para você consultar na sua memória qual é o coeficiente do alumínio. Ele te deu no exercício, certo? Então, ou ele vai te dar a tabela, ou ele vai te dar a informação no exercício. 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule a dilatação e o comprimento final. Tudo bem? Então, agora... Bora pro quadro, né? Ô, Gi, Oi. como ele deu que a inicial é 20 e a final é 40, eu preciso levar em consideração que vai ficar menos 20, porque vai ser Não, o 20 final menos menos inicial. 40? Não, é final 40 menos 20. Ah, entendi. inicial menos final. Isso. Mas vai acontecer exercício de ter exatamente o contrário, tá? Vamos achar aqui. Vocês conseguem ver o quadro todo? Eu acho que o meu deu um valor meio absurdo. Não é absurdo mesmo, é esquisito, O meu- é um valor muito pequenininho mesmo, tá? Vou pra cá, olha só. Aqui, eu já coloquei todas as informações que o exercício me deu. Então, ele disse que a barra tinha 10 metros. Ele me disse que a temperatura era 20, temperatura inicial 20.
Temperatura final, 40. Temperatura elevada para 40. Ele me deu o coeficiente de dilatação e ele quer o ΔL, a dilatação linear, e quer o comprimento final. Beleza? Não se preocupa, eu vou tirar fotinho disso aqui para mandar para vocês depois. Tá? Então vamos lá. Primeira informação. Quem era o comprimento inicial? O L0. L0. 10. 10. Comprimento 10. inicial. Temperatura inicial. 20 graus Celsius. Temperatura final. 40. 40. Qual foi a variação de temperatura? 20. T menos T0. Variação de temperatura 20 graus Celsius. Ok. O coeficiente ele já me deu. O que eu vou fazer agora? Só jogar na fórmula. Tudo bem? Agora presta atenção. Quem tem dificuldade em trabalhar com notação científica, com potência de base 10, vai ter que correr atrás do prejuízo, tá? Porque a gente vai precisar muito disso aqui. Então, a minha variação do comprimento, ou seja, a minha dilatação, é o L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Eu vou tentar fazer caber tudo aqui, tá? Então, o meu ΔL é L0, 10, alfa, 22 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, 20. Tá dando para acompanhar? Uhum. Ah, professor, eu entendi o que eu errei. Oi? É porque eu desconsiderei esse 10 elevado a menos 6, pensei que todos os elementos tinham esse 10 elevado a menos 6 e ele não contava na fórmula, mas conta sim. Por isso que eu errei aqui a conta. Agora, olha só. Antes de eu começar a terminar de resolver, olha o que eu vou fazer. 10. Esse 10 está elevado a quanto? A 1, né? Vezes 22, vezes 10 a menos 6. Vocês concordam comigo que o 20 é 2 vezes 10? Pera aí, professor, eu me perdi. Pode retomar? Olha lá. Só colocando as informações. L0, 10. Alfa, 22 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura. Tudo bem? Mas não... Eu coloquei no 10, eu só coloquei o expoente para ficar visível. Então, 10 a 1 vezes 22 vezes 10 a menos 6. E o 20 eu transformei em 2 vezes 10. Ah, tá. Por que 2 vezes 10? Porque eu vou trabalhar com essas potências de 10. Olha o que vai acontecer com a variação do comprimento para dilatação. Eu tenho 22 vezes 2, que dá? 44. 4. 4 vezes 10. 4. Desculpa, 44, né? Ai, Jesus, falei, nossa, eu tô burra. 44. Esse 44 vezes 10 dá quanto? 1 mais 1, 2. 2. Menos 6, menos 4. Essa foi a variação do comprimento. Isso aqui tudo em metros. Isso aqui está em notação. Professora. Não. Em notação científica. Ah, tá. 4,4 vezes 10 a menos 3. Mas, professora. E aqui, Oi? de 44, eu diminuí para 4,4. Quando eu diminuo o número, eu aumento. Aumento. Fica mais 1, menos 4 mais 1. Menos 3. Menos 3 metros. Professora. Oi. Eu não transformei para anotação todas as informações, eu fiz direto. Se você está com a calculadora, beleza. Se você tá. com a calculadora, não foi muito mais rápido fazer assim? Ok? Com a calculadora, gente, a gente resolve qualquer situação. Mas se eu não estiver usando a calculadora, né?
Então, olha só. Isso aqui responde a letra A. Né? Vou ter que colocar aqui, letra A. E a letra B? O que responde a letra B? Ele quer saber qual é o valor final. Bom, eu sei que ΔL, que é a variação do comprimento, é a nossa dilatação linear, é L0, é final menos inicial. Certo? Esse final vem para cá fazendo o quê? Somando. Então, o que eu quero saber é o comprimento final vai ser o meu ΔL, que é, a gente acabou de calcular, 4,4 vezes 10 a menos 3, mais o comprimento inicial. Qual foi o comprimento inicial? 22 vezes 10 a menos 6. Dá para somar do jeito que está aqui? Pera, volta que eu não entendi. Oi? Eu não entendi, volta. Tá. O que ele quer na letra B é valor final. Tudo bem? Uhum. Mas eu sei que ΔL, na variação, é final menos inicial. O que ele quer saber é esse final. Então, esse menos L0 veio para cá como sendo mais L0. Então, eu tenho ΔL mais L0 igual a L. Ou seja, variação, a dilatação que a gente achou aqui na letra A, mais o comprimento inicial que o exercício me deu também. Aqui. 10. Ai, peraí, eu coloquei errado, gente. Eu não entendi. Por que você colocou coeficiente? Porque eu tô louca. Tá? O que eu perdi, gente? O comprimento inicial é 10, gente. Certo? Uhum. Tá. Agora foi. Entendi que não tinha entendido. Olha só. Dá para somar do jeito que tá aqui? Dá para somar? Passar para as 10? Ou eu transformo isso aqui para 10. Como é que você acha melhor? Transformar isso aqui para 10 a 1 ou transformar isso aqui para 10 a 3? A menos 3? Ah, começou esse trem. Eu não sei. Transformar o 10 é mais fácil, eu acho. É uma decisão muito difícil. Olha só. Calma. Eu tinha 4,4, né? Uhum. E você tá acabando toda a aula. Misericórdia. Olha só. Para que eu aumente esse expoente, eu tenho que fazer o quê com o número? Diminuir, né? Uhum. Então, eu vou diminuir até chegar no 10 a 1. Então, olha só. Eu vou andar aqui. Quantas casas? 3. A vírgula estava aqui. Eu vou andar 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 a 1. Ainda tem mais um outro zero aqui. Vamos arrumar essa hora aqui. Estava aqui. 10 a menos 3, menos 2, menos 1, 10 a 0, 10 a 1. Então, eu tenho tudo isso aqui, mais 10. Ah, então o comprimento final ficou 10,1, 2, 3, 4, 0, 44. Esse é o comprimento final. Ok? Então, na hora de eu verificar o comprimento final, pessoal, eu preciso tirar da notação científica, senão eu não consigo somar. Ok? Eu ainda não respondi a sua pergunta, Alice, sobre a fórmula. Tá? Eu vou ver se vai dar tempo. Eu vou tirar foto aqui do quadro. Rapidinho. Só um pouquinho. Professora, Ei, vou tirar a foto. Antes de apagar.
Pronto, fotinha feita, vou Gi. apagar rapidão. Gi, Oi. Pra eu chegar no 10-1 que a senhora falou aí, Oi? eu não preciso, pra chegar no 10-1 que a senhora falou aí, eu preciso andar 4 casas? Sim, porque estava 10 a menos 3. Mas a senhora andou 4 casas aí? Ah, a senhora não andou 5, A senhora andou 5 casas. professor, porque tem o 4, né? Ó, vamos lá rapidinho, senão vai acabar a aula, pessoal. Falta 7 minutos. Eu já volto aqui. Deixa eu só responder a pergunta. Porque Só um pouquinho. A gente fez aqui o ΔL igual a L menos L0, certo? Ou seja, a variação do comprimento final menos comprimento inicial, ok? Mas quem é esse ΔL? Esse ΔL é vezes alfa vezes ΔT igual a L menos L0. Vou passar esse L0 para cá. L0 vezes alfa vezes ΔT é igual ao comprimento final. Opa! Esqueci de somar mais L0. Vocês viram que aqui aparece L0 e aqui aparece L0? Eu tenho uma soma? O que eu vou fazer? Colocar L0 em evidência. Tudo isso dividido por L0 sobra alfa vezes ΔT. Mais L0 dividido por L0, 1. Ah, então se eu quiser ir direto para o comprimento final, eu posso usar L0, que multiplica coeficiente, variação de temperatura, mais 1. Então, isso aqui justifica essa fórmula que aparece lá no comecinho da página 17. Mas vocês viram que eu não precisei usar ela para responder a letra B? Por que eu não precisei usar ela? Porque eu já tinha o valor. Porque já tínhamos encontrado. E já tinha variação. Tudo bem? A gente vai usar isso, se vocês quiserem, quando o exercício me pedir só direto qual foi o comprimento final. Tudo bem? Tudo. A gente tem 4 minutos aí. O que é que você tinha perguntado, João? É que a senhora, acho que a senhora andou 5 casas ali naquele 0. Oi? Em vez de 4. Acho que a senhora andou 5 casas aí. Vamos ver aqui. A mais. Estava aqui, 10 a menos 3. 10 a menos 2. 10 a menos 1. 10 a 0. Vou fazer aqui em cima, né? Eu acho que foi mesmo, foi uma casa a mais. Vamos ver. 10 a menos 3. 10 a menos 2. 10 a menos 1. 10 a 0. 10 a 1. Tem 0 a mais aqui. Vamos tirar um 0 aqui. Beleza, normal. É porque eu vejo o tempo acabando, gente. Eu surto. Me dá uma agonia aqui. Mas agora foi? Foi. Bom, gente, a aula é isso hoje. Ficou bem grandona a nossa aula. 2 lives de 40 minutos. Mas eu já deixei para vocês os exercícios da página 19 e 20. Tá? Então, se vocês quiserem já ir adiantando, porque quando fechar essa live, quando eu mandar para o YouTube, é que eu vou... Professora. Pode falar. Professora. Oi, João. Tô com dúvida nessa 6 aqui no latão. Como assim? Eu tenho que explicar porque ele é 20? O que significa isso? O que significa essa unidade de medida? Que ele se dilata facilmente? E se dilata tantos... para cada grau, variação de grau, você vai ter aquela variação. É alguma coisa nesse sentido. Tenta entender o conceito de coeficiente de dilatação para você conseguir responder isso aí. Tudo bem, pessoal? Olha só, tudo que a gente vai ver daqui para frente... Eu preciso que vocês tenham entendido muito bem a linear. Porque a superficial e a volumétrica,
é a mesma coisa, só vai mudar o coeficiente de dilatação. Ok? Tudo bem? Uhum. Pessoal, aparece todo mundo aí pra gente fazer uma fotinha? Bota as câmeras, por favor. Essa camisa, peraí. E pose bonita, Peraí. vou tirar uma só. O que for, tá valendo. Pedro, Ana. Peraí. Rick. Uma camisa. Cadê Rick? Oxi, eu tô aqui. Eu quero ver você, não tô te vendo. Tô vendo? Não tô vendo. Pedro. Tô aqui. Oi, Achei duas você. contas, senhora. Vamos lá, no 3. 1, 2. Pera. Esperando. Já? 1, 2, 3. Ó o João, gurizinho. Aê! Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida no privado. Mas me pergunta, gente, eu não tenho como adivinhar se vocês estão entendendo ou não. Quem me pergunta, eu ajudo, eu respondo. Manda mensagem, tá bom? Beleza, galera, fiquem com Deus, tá? Tá bom. Beijo.